Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. O Brasil continua entre os países mais corruptos do mundo. É o que aponta o relatório da Transparência Internacional, divulgado no último dia 10 deste mês. Em 2025, ocupamos a 107ª posição entre os 182 países e territórios avaliados pela pesquisa. É a segunda pior nota do país na série histórica do marcador. A primeira foi no ano anterior, em 2024. De um ano para o outro, o Brasil conseguiu avançar apenas 1 ponto percentual. O relatório aponta um dado preocupante, que é o agravamento da infiltração do crime organizado no Estado brasileiro e o aliciamento de autoridades públicas. O Índice de Percepção da Corrupção é produzido desde 1995 pela ONG Transparência Internacional e é o principal indicador desse tipo de crime em todo o mundo. São avaliados 180 países e territórios e atribuído notas entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país avaliado. Em 2024, o Brasil havia registrado 34 pontos percentuais. E em 2025, apenas 35. De acordo com a Transparência Internacional, a variação de 1 ponto é estatisticamente insignificante e mantém o Brasil bem abaixo da média global e das Américas, que detém 42 pontos percentuais. Desde 2018, o Brasil está estagnado nessa posição, abaixo da média do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC. Lideram esse ranking a Dinamarca, com 89 pontos, a Finlândia, com 88 e Singapura, com 84. Os Estados Unidos, pasmem, registraram a pior marca histórica no Índice de Percepção da Corrupção, com 64 pontos, em uma escala de 0 a 100, e caindo para a 29ª posição no ranking global, ficando atrás, imagine, do Uruguai. A corrupção é um dos principais entraves do desenvolvimento do Brasil e reflete na deterioração da percepção da integridade das instituições públicas. Para discutir o tema, o Observatório recebe hoje a professora Clara Petrola, professora universitária, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abramed. Também no estúdio, temos a presença, para nossa honra pela primeira vez, da advogada e professora Maria Dionísio, professora da Unifor, mestre em Direito Constitucional e doutora em Ciência Política. Às quais, desde já, os meus agradecimentos e saibam da minha alegria de recebê-las aqui. A Clara, mais uma vez, já é quase uma veterana, e Mariana, você pela primeira vez. Muito obrigado a vocês. E eu queria, só para contextualizar, pelo texto editorial, vocês perceberam, de que corrupção nós estamos falando no Brasil? A gente tem hoje um problema de corrupção endêmica, mas mais do que a corrupção é o problema da percepção da corrupção. Esse indicador, ele é muito feliz na sua periodicidade, porque a cada ano ele vai fazendo um ajuste da mensuração, né? Não é a mesma métrica todo ano, eles vão fazendo um ajuste de mensuração. Mas ele é muito infeliz num outro ponto. Quem é consultado? Para se fazer essa métrica, você não está pegando a impressão da população sobre a corrupção. Você não está pegando a impressão do cidadão brasileiro, da cidadã, sobre o que eles acham que é corrupção ou onde a corrupção está. Se é nas instituições, se é no elemento privado, se é nas instituições do executivo, do legislativo ou do judiciário, não. A corrupção como um todo, mas quem é consultado é mercado,
é principalmente um conjunto de pesquisadores que são da economia, que são uma métrica diferenciada, uma métrica científica diferenciada, mas a população em geral, ela não é consultada. Para o ônus ou bônus, né? Porque às vezes a população vai ser consultada e vai dar, de repente, um resultado diferente na medida em que há uma percepção de o que eu ganho, onde é que o meu interesse direto é afetado. E isso pode gerar uma falsa impressão de corrupção também. Mas a corrupção que a gente está falando hoje, especificamente do Transparência Internacional, é uma corrupção institucional gravíssima. É a falta de condições de Ministério Público, Polícia Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário conseguirem atuar de maneira integrada em prol do combate a ineficiências estatais, principalmente. Como é que um país da dimensão continental do Brasil não consegue rastrear escândalos de corrupção de uma maneira eficiente, mas principalmente rápida? Não é fácil, né? Buscar a corrupção e ir atrás desses canais, monitorar a corrupção nunca é fácil. Mas a corrupção, quando ela é institucionalizada, o buraco é sempre mais embaixo. Doutora Clara, a doutora Mariana traz aqui um aspecto que, confesso, eu não havia atentado, que é uma falha de metodologia. Em outras palavras, o que ela quis dizer é que a metodologia utilizada pelo Transparência Internacional, não obstante todo o valor que o trabalho tenha, nós não podemos aqui desprezá-lo, mas ela comete realmente essa falha, porque quais são os brasileiros que têm essa sensação de corrupção? O que revela que a compreensão sobre a corrupção, certamente ela vai variar muito, mesmo nesses extratos pesquisados. Eu queria a sua percepção. E aí eu gostaria de trazer um outro viés, que a gente tem estudado muito nessa questão também do eleitoral, que é o aspecto psicológico, né? Então, por quê, né? E a gente tratou isso na questão das notícias falsas e que elas reverberam muito mais, Arnaldo, do que as notícias positivas. A gente teve recentemente aí uma brasileira que descobriu a possível cura para a tetraplegia. Ninguém fala sobre isso. Mas as tragédias, elas vendem muito mais. E a mídia já compreendeu isso. Então, também chega à população. E aí, talvez, a metodologia até consiga ser mais aperfeiçoada nesse aspecto. Porque, às vezes, a percepção da pessoa é que, às vezes, uma notícia falsa agrada muito mais do que a notícia verdadeira. E em alguns grupos, quando contestados, a pessoa realmente aceitou que a verdade era aquela, ela disse, mas a notícia falsa me contempla muito mais. Eu gostaria que fosse verdadeira. Então, eu vejo até como as instituições precisando de capacitação, melhor aparelhamento, mas eu vejo que também não existe uma comunicação tão efetiva das instituições em divulgar os êxitos. Então, aparece muito mais a demora, a não efetividade do que é efetivamente o que eles têm feito de positivo. Porque na mídia isso não gera... falar que o Ministério Público ou que a Polícia Federal foi efetiva em uma ação não gera um engajamento ou uma divulgação dessa notícia tão eficiente como a demora, a fraude. Então, assim, essa percepção também eu acho que é um ponto que a gente precisa olhar com bastante atenção. Certamente. Isso me leva a uma outra visão, ou pelo menos uma outra vertente para a análise que eu quero colocar para vocês. A gênese dessa corrupção é possível ser identificada? Vamos olhar aqui. Se recuperarmos, se olharmos um pouco para a história, desde a nossa formação enquanto sociedade, enquanto povo, nós temos lá nas raízes os mais vários e graves desvios, né? Qual é, Mariana, na sua análise, onde é que nós podemos identificar a gênese ou as gênesis? A questão é sempre plural, Arnaldo. A questão é sempre plural. A gente tem um país, desde a sua colonização, um país que ele enfrenta graves problemas de corruptelas e de corrupção. A gente tem um lado da sociedade que aceita com muita tranquilidade não pagar o imposto. A gente tem um lado da sociedade que aceita com muita tranquilidade sonegar, mentir no imposto de renda, aceita com muita tranquilidade um auxílio emergencial que não era devido. E aceita, que me parece um pouco pior, a nossa sociedade ela tem um grande problema em aceitar bem remunerar o ofício
e não aceita, ela não aceita bem remunerar o ofício e ela aceita bem remunerar, por exemplo, o produto. Isso abre um espaço grande da nossa sociedade brasileira para essa expectativa de corrupção. Eu começo sempre a pensar, Arnaldo, que a gente nós nunca tivemos um policial corrupto, um dentista corrupto, um advogado corrupto e muito menos um político corrupto. A gente tem uma pessoa que já descende de um contexto de corrupção e ela encontra um ambiente perfeito para proliferar e principalmente para dar vazão às suas intenções e às suas ambições pessoais dentro de um contexto que lhe permita isso. Sem querer interromper, mas já interrompendo, quando você fala que a gente aceita o produto, mas a gente não aceita a remuneração digna para os serviços. Isso me remete imediatamente a olhar o estamento político brasileiro. Tem-se a falsa percepção, e eu chamo de falsa porque de antemão já estou colocando a minha oposição a essa percepção, de que um deputado ganhar, sei lá, o teto, R$46 mil, é algo fora de propósito. E eu não acho. E a mídia brasileira, sobretudo a mídia grande, assim chamada, tem uma participação direta nessa distorção, nessa visão. Era só para fazer esse contexto. Ao mesmo tempo em que não se considera razoável, e eu respeito a sua opinião sobre os vencimentos de uma parcela da população mínima, uma parcela muito pequena da população que ganha exorbitância, mas ganha exorbitância constitucionalmente legitimada, não é nada fora da lei. O que é esquisito, o que é alienígena, o que é profundamente estranho é quando essas pessoas ganham o que está fora da lei, os penduricalhos, como a gente tem ouvido falar. Aliás, o presidente Lula acabou de vetar. Que acabou de vetar. Que o Senado aprovou, que quase dobrava alguns salários dessa pequena casta em relação ao teto. Por que há uma coincidência, ainda nesse tema, por que há uma coincidência entre, ao mesmo tempo, Flávio Dino insistir na retirada de penduricalhos do Poder Executivo e do Poder Judiciário e o presidente Lula se inserir sobre os penduricalhos do Poder Legislativo? Não há uma coincidência, há uma necessidade. A gente tem agora, e o problema não é que se ganhe muito, o problema é o professor não ganhar bem, o problema é o gari não ganhar bem. Esse é o que é o grande problema. O problema é o fosso social que a gente tem no nosso país. E esse fosso social, ele não existiria se não fosse uma corrupção endêmica. Não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro, não tem recurso. Nosso Poder Judiciário, hoje, é um Poder Judiciário que está remendado, porque não tem recursos para a máquina administrativa do Poder Judiciário. Não há recursos para se fazer novos concursos para juízes, não há recursos para se fazer novos concursos para analistas, porque esses recursos eles foram destinados para outra finalidade. Não há recursos hoje para políticas públicas elementares, porque essas políticas públicas foram saqueadas para que esses recursos fossem destinados para emendas, por exemplo. Então, como é que você equilibra uma balança social dessa forma? É impossível, a conta não fecha. Clara, deixa eu colocar aqui para você, numa outra perspectiva, o mesmo assunto. Quando se paga aí R$35 mil de salário para um deputado federal e que se acha que é muito, e ele depois tem direito a auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio panetone, enfim, vários auxílios. Não seria mais digno que, ao invés dos 35 mil, eu estou colocando um número que é isso, mais ou menos aproximado, pagar 100 ou pagar 120, só que sem nenhum desses penduricalhos, sem nenhum desses auxílios? Porque até na concessão dos auxílios está o deboche. Auxílio panetone, por favor. É difícil aceitar. Arnaldo, a gente vai partir para um pressuposto um pouco mais complexo, porque existe aí um teto constitucional que foi estabelecido na nossa Constituição de 88. Então, como forma, né, E aí, nesse ponto, a mídia ela é muito responsável por essa percepção de que é um valor muito distante. Mas quando você vai ver o que é que o deputado precisa desenvolver das suas atividades laborais, do que ele precisa de assessoria, certo? Da capacidade do gabinete. Eu acompanho, eu estou sempre em Brasília a cada 15 dias. Foi de propósito que eu coloquei esse assunto, porque eu sei que você é da Abramed e acompanha isso no dia a dia. E por acompanhar, eu sei que às vezes até é diminuto, certo? Eu acho que seria até necessário que fosse um pouquinho maior.
né? Mas a gente também tem uma sociedade, aí esse fosso que a professora Mariana falou, ele é muito... a gente vê muitas pessoas com muito pouco e poucas com muitíssimo. E a gente vê isso, inclusive, aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E isso gera uma insegurança, isso gera, inclusive, a perspectiva do outro, porque é que o outro tem direito e eu não. Né? Então, eu acho que eu volto para a questão psicológica. Por que é que o deputado merece, né, receber tanto e eu que estou aqui trabalhando para limpar a rua não mereço nada disso? Eu muito recebo um salário mínimo com alguns benefícios muito pequenos. E gera uma inconformidade, porque existe uma projeção do cidadão. Então, e aí eu volto a dizer, ele gostaria de estar lá, ganhando aquele salário. Mas aí não imagina as atribuições dos parlamentares, que são muitas. As agendas são intensas. Então, assim, se vai até a madrugada. Eu gosto de fazer essa defesa porque eles muito trabalham, certo? Destarte todas as outras questões dos que não trabalham, né? Como em todos os núcleos, tem os que trabalham e tem os que não trabalham. E que estão trabalhando ali pelos interesses próprios. Né? Não vou também divergir tergiversar sobre isso. Mas a gente entende que também tem, inclusive, vou trazer para você em primeira mão, existe aí estudos para exatamente evitar a prisão civil sob a perspectiva da criação de um fundo onde efetivamente o alimentado receba o recurso. Por quê? Porque hoje o que é que a gente vê? Pode parecer para quem nos escuta que é distante, mas não. A gente vê o devedor de alimentos, né? Uma mãe com um filho necessitando daquilo e aí ela busca o quê? Todos os meios e não consegue através do judiciário. E aí ele vai preso. E quando ele vai preso, ele passa um mês ali no Instituto Prisional, né? Na CPPL, ele custa ao Estado R$ 12.700. Ou seja, além da criança não receber os alimentos, ele ainda custa ao Estado R$ 12.700. E aquela realidade ali que ele está inserido não vai transformá-lo em uma pessoa melhor. Então, existe já uma preocupação dos parlamentares em efetivamente conceder esse alimento a essa criança e gerar para ele uma dívida onde, quando ele perceber alguma coisa no CPF dele, olha, vai ser deduzido disso. Então, os mecanismos que estão sendo criados pelo governo federal, né, de vínculo através do CPF, em outros tempos a gente jamais ficaria sabendo que pessoas que não mereciam o auxílio emergencial, Arnaldo, receberam. Você está então dizendo que está em discussão, está na pauta do Poder Legislativo, a abolição da prisão civil para o não pagamento de pensão alimentícia e, ao mesmo tempo, a concessão compulsória pelo Estado dessa pensão para um posterior ressarcimento daquele devedor. Não a abolição completa, mas como um método alternativo. Tá. E aí, só porque me chama a atenção a tua pergunta, Arnaldo, e vai exatamente no sentido do que a doutora Clara fala. Existe hoje uma perspectiva, talvez ingênua, de se pensar que o fato de você eliminar os penduricalhos e estabelecer uma verba específica tanto para o legislativo quanto para o judiciário, que são as grandes vedetes de hoje em termos de insegurança institucional, que você estabelecer um teto constitucional rigoroso vai ser a panaceia, vai ser o emplastro de Brás Cubas e efetivamente não vai. Porque na medida em que eu tiro os penduricalhos, eu faço uma proposta de lei que define verbas indenizatórias. Então eu resolvo o problema dos penduricalhos, eu junto tudo num só. E aí eu acrescento verbas indenizatórias sobre tempo não pago, com obediência ao teto constitucional. Eu obedeço o teto constitucional oficialmente, mas aí eu acrescento uma verba indenizatória. E essa verba indenizatória não tem teto. Essa é a grande questão, não tem teto para isso. Então é um problema grave que chama o começo da nossa discussão, que eu não consigo achar uma resolução fácil, direta e objetiva para essa questão em específico. Não é o fato de se definir legalmente, normativamente, por uma decisão, por um arbítrio judicial, que eu não vou ter mais os penduricalhos. Não é isso que resolve especificamente. A questão ela é muito mais azeda, ela é muito mais aprofundada do que a gente pensa. Bom, nesse caso, a gente tem que dizer que, por melhores que tenham sido as intenções
do Constituinte, quando ele estabeleceu esse teto, ele errou. Porque o teto, por ser considerado insuficiente para o exercício de certas atividades, como, por exemplo, a atividade política, a atividade jurisdicional, né, não é suficiente. Daí a razão dos penduricalhos, chamemos de verba indenizatória, chamemos do que quiser. Aliás, um dos vetos do presidente agora é que o Senado estava concedendo um dia de bonificação para cada 2 dias trabalhados. Você quer um biscoito por trabalhar. Você quer um bônus, uma bonificação por exercer o seu mistério mínimo, né? Quer dizer, então, nesse caso, o legislador falhou, né? Não por acaso, aliás, está provado, se estabeleceu na Constituição também que saúde e educação é dever do Estado e direito do cidadão. A realidade que nós vivenciamos é outra, completamente diferente. É interessante, eu tive em 2023 com... E tudo isso vai refletir na percepção da corrupção. Sim. Ainda que a metodologia não seja mais adequada. Seguramente, mas a nossa Constituição ela é considerada de vanguarda. Mas a efetivação desses direitos de terceira geração é que a gente ainda não viu, a gente está para ver, e essa sensação de que eles não vão ser implementados nunca, né? Gera tanta insatisfação, porque a gente vê que está previsto, e aí quando alguns cobram, né, são até mal vistos. Porque reclama demais, porque questiona demais, é um vereador de oposição que está querendo ganhar palco, ou então é um deputado que está chamando atenção. Então, assim, Arnaldo, os questionamentos sobre a não implementação da saúde, da educação, da merenda escolar, da alimentação, né, do Programa Nacional de Alimentação, são muito mal fiscalizados pela própria sociedade. Então, quando a gente às vezes conclama a sociedade civil para que fiscalize, eles, não vou fazer isso não, que não vai dar em nada. É a percepção que a gente tem enquanto cidadão. Mas, efetivamente, se a gente não for, e aí a gente já foi às ruas para fazer cobranças, né? A gente precisa cobrar o mínimo, né? Para que a gente possa chegar no ideal. Mas aí parte do pressuposto que a gente não tem, dentro da sociedade brasileira, uma perspectiva paternalista da política, que é exatamente o que você está colocando agora. Eu votei, eu não tenho a menor ideia de quem eu votei nas últimas eleições, mas aí eu continuo votando porque a minha amiga, minha vizinha, enfim, meu parceiro afetivo me indicou um voto específico e eu não tenho condições de depois cobrar. Não é que todo brasileiro, que toda brasileira parta desse mesmo princípio, mas muitos partem. E aí fica muito complexo você gerir a responsividade desse voto desse voto de confiança que você colocou nas urnas. E aí, quando se fala que um incumbente, que um agente político não é capaz de dar essa resposta, de ser responsivo e responsável por aquilo que ele prometeu nas urnas, aí volta a responsabilidade para a população normal. A população, em geral, ela vai às ruas, mas quando já chegou num limite máximo, quando já chegou num ponto em que chegou a ser escancarado o escândalo, como o que aconteceu, por exemplo, na PEC da blindagem, que a gente viu as ruas de Fortaleza sendo tomadas, as ruas do país inteiro sendo tomadas. É quando se chega a um extremo, né? O hipérbole. Não é o comportamento, enfim, diário, não é o perfil do brasileiro, da brasileira média, esse comportamento de buscar satisfação. E esse comportamento errático, muitas vezes, dá um conforto para o incumbente político também. Ele sabe que pode fazer muita coisa, a gente tem um reflexo disso hoje no nosso Senado. Nosso Senado não, perdão, estou sendo muito generalista, nosso Congresso. A gente tem tanto um Senado quanto uma Câmara que não conversam e quando conversam não estão levando à frente, não estão levando à mesa pautas que são essenciais. E isso, não tenha dúvidas, tem completa correlação com essa perspectiva de corrupção das instituições que a gente tem hoje. Sem contar que o legado também não é dos melhores, né? Os exemplos da contemporaneidade, eles deterioram muito. Eles corroboram muito para que tenhamos essa percepção até maior do que a realidade está a indicar, né, Clara? Sim. Você que é observadora, inclusive. Inclusive, mas eu quero fazer um registro positivo. Sim. Né? Recentemente a gente teve uma assinatura de um pacto entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário pela pauta do combate e enfrentamento à violência contra violência de gênero, né?
E isso para mim foi muito impactante, porque eu vi o presidente da República dizendo, olha, não basta mais que as mulheres, né, conclamem, que é um pacto onde os homens estão a afirmar o compromisso de enfrentamento. Né? É preciso que esse discurso ele saia só do gênero feminino e vá para o masculino também, do enfrentamento. E isso me deixou muito... Eu sou um entusiasta. Eu gosto de pensar, Mariana, de forma muito positiva. Porque, efetivamente, a gente vê algumas políticas públicas que estão funcionando, né? Mas não estão sendo divulgadas, Arnaldo. E sob essa perspectiva, eu acho que a corrupção ela é muito bem explorada pela mídia. Então, os casos, por exemplo... Não é que não houvesse casos de corrupção no governo Bolsonaro. E tiveram muitos, certo? Mas, efetivamente, o que é que só se fala hoje? Sobre a questão dos impactos, do que aconteceu no INSS, da questão do Banco Master. Do Banco Master é uma instituição privada, mas que acaba reverberando e aí as pontes... Então, eu acho que... Não quero colocar a culpa na mídia, mas eu acho que a mídia explora muito isso e gera também essa percepção de não efetividade. Sei que o judiciário se encontra dificuldades financeiras, não somente... O executivo também, né? A gente teve até num programa anterior, e aí eu me lembro de... Um dos sociólogos que aqui estava, qual o preço para que a gente possa trazer segurança alimentar? Será que não vale a pena a gente descumprir a lei de responsabilidade fiscal? E aquilo reverbera na minha cabeça até hoje. Será que não vale a pena, né, para tirar o Brasil do mapa da fome? E a gente conseguiu sair, né, através... Há um endividamento. Você, como economista, o que é que você acha? Me diz aí, né? Devolvo para você. Primeiro, deixa eu fazer só aqui uma ratificação. Eu não sou economista. Desculpa. Eu fiz uma pós-graduação, participei de um programa de pós-doutoramento em economia. Tá? Então, eu corroboro do teu raciocínio, sim. Obviamente que nós não podemos aceitar, diante da realidade fática, ficar se prendendo a esse formalismo. Mas eu também não posso passar por cima do formalismo, eu tenho então que quebrá-lo, ou seja, fazer um novo marco regulatório que nos permita, enquanto Estado, cuidar dessa parte. Não por acaso, você tem hoje, quer dizer, hoje que eu digo desde os anos 90, os programas sociais. Os programas de transferências de renda, eles são uma consequência dessa contextualização que você acabou de fazer. Foi uma forma de você estabelecer um marco legal, conceder esses benefícios para uma população que estava no mapa da fome, estava morrendo de fome, essa aqui é a grande verdade, precisamos encarar isso de forma muito clara, e tinha que se pensar no que nós chamamos de injeção na veia, né? Para tirar as pessoas daquela situação de subnutrição. Quantas gerações nós perdemos aqui pelas crianças que não sobreviveram, dado exatamente essa condição. Então, é óbvio que não se pode fechar os olhos para essas coisas. Os programas que tem hoje, que há um extrato aí da elite, discorda muito e faz uma crítica que eu considero pueril, quando se revela contra esses programas sociais, assim, você tem que cortar alguma coisa, eles nunca olham para os benefícios, por exemplo, para as isenções fiscais, para as graciosidades daqueles que detêm, quer dizer, esse 1% que detém 90% da renda. Não, é sempre em cima dos programas sociais, como se fossem esses programas os responsáveis, a causa e o efeito das dificuldades financeiras do Estado brasileiro. E não são. Olhemos, quer dizer, de frente e aceitemos isso é uma hipocrisia. Quando eu falo de programas sociais, de inclusão social, diferentemente do que muitos pensam, e muitos ditos letrados, politizados e urbanos, eu não estou falando de filantropia, eu estou falando de economia. Quando eu aporto por esses programas, esses benefícios, eu estou falando de economia. Basta nós nos lembrarmos, na nossa última seca, que durou aí, 8 anos, a quantidade de pessoas que migravam das suas cidades e vinham tentar a vida aqui nos sinais aqui de Fortaleza, e é só olhar, não existe mais isso.
com seca ou sem seca, né? As pessoas estão no seu habitat, gerando economia circular, o mercado se expandindo e tal. A única distorção que eu acho que o Estado brasileiro está a dever em relação a essas pessoas é que deu a essas pessoas um poder mínimo de acesso ao mercado, poder de compra. Mas, ao mesmo tempo, ainda não deu a condição para que essas pessoas, para que o mercado acessem essas pessoas. Ou seja, prepará-las para a porta de saída. Acho que essa é uma falha que a gente coloca. A gente está chegando aqui aos últimos minutos do primeiro bloco. Eu vou ler aqui uma nota de utilidade pública para em seguida fazermos o nosso intervalo e voltarmos na continuidade dessa discussão. Alguma coisa a colocar do que eu acabei de dizer? Por enquanto está tranquilo. Tá. A CAGES, por meio do programa CAGES Capacita, oferta mensalmente cursos profissionalizantes gratuitos voltados à comunidade. Para participar, os interessados devem obter a carta de encaminhamento no CineDT mediante a apresentação de documentos de identificação, comprovante de endereço, carteira profissional, número do PIS. As cartas já estão disponíveis e podem ser retiradas até o dia 7 de fevereiro. Eu vou fazer um intervalo e em seguida voltamos. Um instante só. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório, hoje com as participações das advogadas e professoras universitárias Clara Petrola e Mariana Dionísio, discutindo o último relatório do Transparência Internacional e a percepção do brasileiro sobre o nível de corrupção que temos aqui no Brasil. Eu vou trazer aqui alguns dados do relatório para poder a gente sequenciar essa discussão. O relatório de Transparência Internacional menciona, por exemplo, o esquema bilionário de desvios ilegais dos benefícios do INSS, que foi o último, o penúltimo, porque o último é o do Master, né? Que levantou suspeição sobre integrantes do STF, já no caso do Master. O INSS, o documento destacou falhas de controle da coordenação e a resposta do governo frente às denúncias. Ou seja, o Transparência pega alguns dos escândalos mais visíveis, né, e traz para que esses setores que você também, Mariana, apontou, que não são suficientemente para poder dar uma percepção como sendo da sociedade brasileira sobre a corrupção. Mas são fatos, quer dizer, incontestáveis. E que, obviamente, a mídia trata de dar, inclusive, um tratamento ainda mais alargado do que o fato em si já o é. E certamente deixa as pessoas um tanto quanto predispostas a achar que nada presta, né? Isso faz parte. Esses dois escândalos não estão aí de graça. São dois escândalos que afetaram efetivamente todo o país.
eminentemente institucional, porque a gente está falando de um escândalo de INSS, que é Previdência, que é de controle do Estado. Outro do Banco Master, que acabou se proliferando para todas as instituições do país, executivo, legislativo e judiciário, em razão das imbricações. É um polvo, né? São várias pernas para várias instituições. Um banco como esse, do porte como esse, que era o Banco Máximo, que era um banco pé de chinelo, aí ele acaba se tornando Banco Master, e aí de Banco Master ele acaba conseguindo associações com o parlamento, ele consegue associações com esposa de ministro, ele consegue contratos milionários com esposa de ministro para a própria defesa. É um banco que o Daniel Forcaro, ele é uma figura icônica em termos de corrupção e de malandragem nesse país, comparável apenas a Ike Batista e outros abjetos como eles. Então, ele faz uma rede de corrupção, ele faz uma rede mal engendrada de corruptelas e de corrupção dentro de diversos sistemas. Por que essas duas formas de corrupção, tanto o INSS quanto o caso do Banco Master, vieram à tona justamente nesse relatório? Porque o relatório, além de fazer a pesquisa estimulada com esses setores, com pesquisadores de economia e com o mercado, também faz a pesquisa espontânea. O que te vem à cabeça? Qual é o caso de corrupção que te vem à cabeça nesse ano base de pesquisa? Vem os mais recentes. Obviamente vão vir os mais recentes. E sabe qual é a grande questão da percepção de corrupção? E ainda bem que a métrica, embora eu acredite que a métrica poderia passar em alguma medida a consulta pública, mas por que a métrica ela não observa essa consulta pública? Porque no Brasil, se essa métrica considerasse, essa metodologia de coleta considerasse a opinião pública, certamente um dos brasileiros e brasileiras que está acompanhando esses dois escândalos dizia, porque talvez a corrupção compense no Brasil. A gente não tem para e passo, não dá para a norma jurídica brasileira, a tempo e a hora, conseguir acompanhar os fenômenos indistintos. Não dá tempo de acompanhar. Mas a norma jurídica brasileira, ela ainda não conseguiu dar completa independência política, por exemplo, para a Polícia Federal. Você sabe qual é o maior desafio do STF hoje, na apuração desses escândalos? Sem dúvidas é voltar à autonomia da Polícia Federal. Sem autonomia, a Polícia Federal ela não consegue fazer o próprio trabalho. A gente viu isso acontecendo no Mensalão. Foram 5 anos perdidos de inquérito policial por causa da interferência do poder político. Então, se a gente não consegue dar independência, se a gente não consegue dar espaço para a Polícia Federal trabalhar como instituição que é braço do Poder Judiciário, mas está mais voltada ao Poder Executivo, a gente tem um grande problema. E aí, eu insisto nisso, a grande questão é fazer com que se pense que no Brasil o crime compensa. A gente viu um crime muito maior do que a corrupção acontecendo às nossas barbas recentemente. A gente viu uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito acontecendo e a gente viu um levante nacional rediscutindo o fato de que isso seria crime no Brasil. Isso é crime no Brasil, isso não há dúvidas. Sim. Não há questionamento sobre isso. Mas ainda havia questionamentos nas ruas sobre esse ponto. E aí, quando você coloca essa questão em xeque, se um crime dessa envergadura, desse nível, ainda não tem a punição imediata, avalie casos de corrupção. Mutatis mutandi, nós temos aqui no Brasil, com esse caso do Banco Master, se vocês me permitem aqui o paralelo, um Jeffrey Epstein dos Estados Unidos, que aliás, quando gravávamos o programa, circulava a informação de que o ex-duque, né, Henry, fora preso por ligações com o Jeffrey Epstein, que é um escândalo que, enfim, eclodiu nos Estados Unidos desde 2006, se não me engano, pelo tráfico de menores, enfim, pelo abuso sexual, do tráfico de meninas, enfim, pré-adolescentes e tudo. Mas o relatório, Clara, ele também leva em consideração um outro aspecto que também está muito presente, que são os desvios e as fraudes em licitações, a lavagem de dinheiro em contratos públicos a partir do desvio do dinheiro das emendas parlamentares, que é uma coisa assim, ou seja, é o parlamento interferindo no orçamento do Estado brasileiro para gastar o seu bel prazer. E daí os desvios. O relatório também leva em consideração que é um peso muito significativo, que vem exatamente de dentro do Congresso Nacional, aquele poder que, gostemos ou não, mas é o mais debaçado, inclusive, né?
A imprensa, por exemplo, vira pelo avesso o legislativo, mas não faz o mesmo em relação ao judiciário, por exemplo. Foi muito pertinente a sua colocação, Arnaldo. Inclusive, assim, existe, inclusive, legislação já há mais de 12 anos. A gente tem uma lei anticorrupção e a gente tem mecanismos, ferramentas muito potentes, porque hoje tanto a Advocacia Geral da União quanto o Ministério Público, eles conseguem a 2 cliques saber o nível de conexões que eu tenho com empresa. Por exemplo, se eu colocar lá o meu nome, ele vai dizer quais as empresas que eu tenho sociedade, quem são as pessoas vinculadas, assim, com uma facilidade a 2 cliques. Ou talvez a 1 clique, entendeu? Que é o que a lei a lei, né, pressupõe que a gente tenha, enquanto sociedade, tudo a 1 clique. E isso, esses relatórios, muitas das vezes, não são bem explorados. Mas a noção eles sabem. Tanto é que eu vi recentemente a divulgação de que tão somente a ministra Carmen Lúcia não possuía nenhum tipo de nenhum parentesco, nem nenhuma sociedade vinculada a ela. E aí colocando meio que em xeque todos os demais, né? Todos os demais membros. Porque quando coloca que somente ela não possui vínculos, não por ser mulher, não por qualquer outra coisa, mas isso traz à tona de que a informação existe. Então, talvez não exista capacidade, capilaridade para que se investigue todo o resto. Então, se pega por amostragem. E aí, talvez... o fato do INSS tenha sido tão dolorido porque ele pega a parcela da população que tem menos conhecimento, menos acesso e que foi mais prejudicada. Então, não é R$1 milhão que saiu da conta de um grande empresário, é aqueles R$100 que vai fazer falta para aquele cidadão pagar a sua conta de água ou de energia. Então, isso dói muito na população e dói muito na gente também, enquanto operadores do direito, né? Para que isso efetivamente seja com rapidez resolvido, né? E efetivamente as pessoas responsabilizadas. Mas a gente não pode esquecer que precisa do devido processo legal e do amplo direito ao contraditório, né? E constitucionais. Nesse aspecto dessa corrupção, quando nós olhamos para o setor público, para o Estado brasileiro, há um mecanismo, há um órgão de controle que passa muitas vezes desapercebido, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que, portanto, teoricamente, na organização do Estado brasileiro, ele estaria ali para, no exercício das suas funções de controle, está percebendo não só o que ocorre de desvios do Poder Executivo, mas também dentro do Legislativo. E isso parece que é uma falha muito grande e que certamente tem rebatimento direto dessa percepção, Mariana. É curioso, né? A população brasileira, no geral, ela tem um distanciamento sobre o funcionamento do Tribunal de Contas. Tanto o Tribunal de Contas do Estado, do município, da União. E esses tribunais de contas, embora eles tenham uma função, e eu reputo ser essencial para o controle de contas, é essencial para a contabilidade das instituições, no sentido mais geral, não nos esqueçamos que os tribunais de contas são geridos por escolha política também. Ele é um órgão de fiscalização, mas ele é um órgão de fiscalização com braços políticos. Então, ainda assim, talvez não seja o único ou o ideal mecanismo. E lembrando ainda mais, o Tribunal de Contas ele não atinge as 3 esferas, né? Quem é que fiscaliza o Poder Judiciário? Porque o Conselho Nacional de Justiça, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele para no STF. Né? Ele não tem condições de fiscalizar o que acontece no STF. O Tribunal de Contas, ele não para pelo Poder Judiciário. Né? Ele não passa pelo Poder Judiciário. Então, muito embora seja uma ferramenta importantíssima e hoje, com todas as suas falhas e suas vantagens, hoje é uma ferramenta essencial para esse controle, para esse regramento, para esse monitoramento do que acontece nas contas públicas. O único meio é o meio mais efetivo. A questão da efetividade ela é um ponto mais profundo, né, que a gente precisaria de muitos números de uma visão prospectiva para analisar. Mas pelo menos por enquanto é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E talvez a burocracia interna dos tribunais de contas ela consiga prestar um serviço muito adequado
a não ser, claro, por algumas intervenções políticas que são inevitáveis no nosso Estado e pela própria constituição dos tribunais de contas. Mas para a ferramenta que temos hoje, ela tem sido muito útil. E os tribunais têm usado inteligência artificial já há mais de 10 anos, tá? O único ponto que eu às vezes ressalto é que eles sempre colocam nomes femininos para a inteligência artificial que fiscaliza. Então, se eu não me engano, era a Alícia do Tribunal de Contas da União, porque eles dizem que as mulheres normalmente entregam mais, certo, Arnaldo? E isso eu acho... mutatis mutandis, quando a gente teve lá o caso do Pita, que foi a mulher que denunciou em São Paulo, nós mulheres talvez verbalizemos, né, com mais tranquilidade algumas coisas, mas não merecemos essa pecha de ser a única a fiscalizar. E também concordo inteiramente com a questão política. A realidade, talvez que não chegue a conhecimento da população, é que o corpo de auditoria do Tribunal de Contas é diminuto. Hoje conta com menos de 80 pessoas para todo o país. Então, é quase que humanamente impossível você fazer efetivamente... A tempo e a hora. A tempo e a hora. A gente está falando de 80 servidores para o país inteiro. A metodologia do Transparência Internacional... Eu até concordo com a sua percepção, Mariana, de que deixa alguns espaços, algumas lacunas para que a gente pudesse aceitar como sendo uma percepção da sociedade brasileira sobre o ponto de corrupção. Mas existem alguns fatos que ela levanta que eu acho muito interessante. Por exemplo, a famosa rachadinha. A rachadinha que é conhecida no Brasil pela autoria do Flávio Bolsonaro, que está aí como pré-candidato, inclusive, à presidência da República, tentando reeditar o desgoverno do pai, obviamente, mas o povo é livre para fazer as suas escolhas. Nós não saberíamos sobre a existência da rachadinha, não é? Se não tivesse sido a própria imprensa quem... vasculhando o submundo do Congresso. A palavra tão bem aplicada. Submundo do Congresso. Eu gostei, era só para dar essa ênfase. Mas isso poderia ter sido muito bem uma ação do Tribunal de Contas antecipado. Poderia. Poderia, mas não. As emendas parlamentares, se não fosse o olhar atento do ministro Flávio Dino, com a experiência que traz do Ministério Público, do Poder Executivo como ex-governador do Maranhão, estava aí acontecendo até hoje. Sim. O caso específico, eu vou tanto para Flávio Dino como para Flávio Bolsonaro. Dois Flávios tão distintos, né? tão distintos um do outro. Mas, enfim, a gente tem no caso do Flávio Bolsonaro, havia um histórico familiar, isso não sou eu que estou dizendo, já existe investigação da Polícia Federal sobre isso, existe indicação do Ministério Público sobre essa questão. Mas o fato é que Flávio Bolsonaro, quando ele não será o primeiro, não será o último político brasileiro a se utilizar dessa ferramenta, ele utiliza a rachadinha, bem como outros pares, outros colegas de profissão do mesmo partido ou de outros partidos. Quando Flávio Dino, no STF, levanta a bandeira de buscar um freio para as emendas PIX, quando ele busca colocar um freio para as emendas sem monitoramento, sem destinação, ele vai dizer ao mesmo tempo, esse freio de arrumação que eu estou dando, esse paralelepípedo que eu estou colocando em frente aos gastos voluntários e involuntários da camada política, é um jeito, uma mensagem, uma simbologia para dizer, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. A sem-vergonhice mesmo, ela tem um limite. Por que o Tribunal de Contas não consegue... Gostei. A sem-vergonhice tem um limite. Ou seja, o sem-vergonha não, mas a sem-vergonhice tem. Nós temos uma tolerância também. A gente tem uma tolerância nacional, jurídica, política e administrativa a essa malversação de recurso público, porque não nos esqueçamos, emenda vem de recurso público. Vem do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro da doutora Clara. Então, o que acontece? Quando existe esse limite, já é um ponto em que, infelizmente, o Tribunal de Contas não teria como atuar, por dois motivos. O primeiro deles foi citado pela doutora Clara. Não tem braço, não tem perna
para conseguir a tempo e a hora fazer esse tipo de fiscalização, muito embora seja uma questão endêmica e já conhecida, enfim, da nossa, enfim, da estrutura política administrativa que a gente tem no país. Mas o segundo motivo talvez seja o mais grave. A indicação política do Tribunal de Contas dos estados, dos municípios e da União, eles têm uma sintomatologia a seguir. Existe um regramento a seguir, existe principalmente, são fontes de recursos que já são conhecidas e a fonte de pesquisa e de monitoramento também é conhecida. Buscar rachadinha, buscar destinação para emendas PIX, por exemplo, para essas emendas parlamentares que são utilizadas da forma como se quer, não está dentro das atribuições do TCU. Não está dentro por um motivo único. O TCU ele não fiscaliza o que não é fiscalizável. E essas rachadinhas e essas emendas, elas foram feitas para não serem fiscalizadas. Elas passam ao largo da capacidade fiscalizatória do Tribunal de Contas, seja do município, seja do Estado, seja da União. Então não dá para eu perseguir algo que foi feito para não ser perseguido. Isso é trabalho para a Polícia Federal, isso é trabalho para o Ministério Público, isso é trabalho, infelizmente, para agências de checagem. A imprensa, ela tem sido um ponto principal. A imprensa séria, ela tem sido um ponto, ela tem sido um vetor de alcance em que muitas instituições não conseguem chegar. Então, quando o Flávio Dino, ministro do STF, ele tenta colocar esse freio de arrumação, ele tem vivência no judiciário e ele tem vivência no executivo, não nos esqueçamos. Quando ele liderou, foi o estado do Maranhão. Sim, ele foi governador do estado do Maranhão. Quando ele lidou com o Maranhão, ele lidou com o Tribunal de Contas. Então ele sabia onde ele estava pisando. Quando ele chega ao STF, foi uma escolha muito feliz, acredito, da sua nomeação ao STF, ele chegou num ponto em que ele sabia quais eram os freios que ele precisaria colocar. Ele sabia quais eram as arestas que ele precisava parar. Ele já tinha essa experiência. Né? O que ele tinha experiência não só do Poder Executivo, como governador em 2 mandatos, mas também do Poder Legislativo como senador. Como senador, sim. Exatamente. Ele vivenciou isso muito de perto. Ele viu as negociações muito de perto. Então ele tinha condições extra-técnico-jurídicas, vamos dizer assim, de se colocar à frente de uma temática que propriamente o TCU não teria condições de fazer. Mas é importante falar que todos esses recursos são totalmente rastreáveis. E a percepção de impunidade gerou, inclusive, que pessoas fossem um tanto quanto descuidadas. E a gente tem o famoso jeitinho brasileiro como até uma característica etnossimbólica, né, da nossa própria Constituição, onde a gente vai dando jeitos, né? Então, assim, recentemente saiu uma normatização relacionada à questão de identificação de instituições que possuíssem em seus quadros membros de parlamentares. Para que exatamente o quê? Se rastreie, se efetivamente pode estar até prestando serviço de forma adequada, mas vamos ver o porquê, se existe uma combinação. Porque, de repente, eu posso, enquanto parlamentar do Maranhão, estar mandando essa emenda para um outro estado e nesse instituto ou nessa associação existem familiares. Então, isso hoje é possível e todos esses recursos são 100% rastreáveis até o momento que ele é sacado no banco. Então, quando a gente fala isso, e não é recente, desde 2018, quando a gente começou a tratar de fundo eleitoral, que eu mencionava para os candidatos, eu disse, olha, esse recurso é 100% rastreável. E o PIX, ele veio para facilitar isso, acho que isso o controle. Guarda um paralelo muito próximo, por isso é um paralelo, com o nepotismo cruzado. Sim. O que você acaba de dizer, porque nós vivenciamos a época também do nepotismo cruzado, em que a parentela toda estava dentro dos quadros do Estado. Eu nomeava o meu irmão, minha cunhada, meu filho para o teu gabinete e tu nomeava o teu para o gabinete da Mariana. O jeitinho. Isso, para fugir o nepotismo propriamente dito, né? Então, a questão aí que você menciona do rastreamento desses recursos, que um parlamentar do Maranhão vai e manda dinheiro aqui para o Ceará. Ou como a gente já teve parlamentares aqui, eu não vou mencionar o nome, mas que a gente teve parlamentares aqui do Ceará que mandaram para São Paulo, para outros estados. Então, assim, qual a justificativa? Né? E a gente precisa confrontar esses parlamentares para saber efetivamente por que você não está mandando para o seu estado.
né, essa emenda. E outra coisa, Arnaldo, que é a participação do povo, né? Eu acho que a gente tem que, aqui enquanto canal, falar que a população deve e pode fazer esse controle social e que não é perda de tempo, né? Eu acho que eu preciso trazer isso com otimismo. Nesse caso aí, a gente está carecendo, obviamente, que de uma consciência política, uma consciência cidadã, para se tornar mais efetiva. E se nós olharmos, por exemplo, para os municípios, onde a vida começa, onde a vida existe de fato, que são nas cidades, as pequenas cidades, todas as cidades têm uma paróquia. Se não tem uma comarca, mas tem alguém que responde naquela comarca, tem as associações, tem os estudantes das escolas secundárias. Quer dizer, se houvesse essa consciência político-cidadã para o exercício efetivo dessa participação, obviamente que os impactos seriam bem mitigados. Você teria muito mais condições de controle efetivamente do cidadão sobre essas ações. Mas há uma omissão quase que tácita, né? Eu acho que é intencional. Eu vou me lembrar aqui do Sarney, e aí eu era bem jovem, não vou confessar que é a minha idade, mas se eu não me recordo, ele disse que gente educada dava muito trabalho, né? A população, quanto mais esclarecida, ela dava muito mais trabalho ao político. E aqui eu não quero fazer nenhum demérito ao presidente Sarney, mas assim, isso é uma política quase que estatal. Então, as pessoas não são instigadas a pesquisarem a fonte, a efetivamente fiscalizarem. E quando o fazem, são muitas das vezes taxadas como difíceis, teimosas, estão procurando palco. Então, assim, eu quero conclamar todos a acessarem as redes sociais dos seus municípios, a pesquisarem se efetivamente não tem ali um parente de alguém que não está trabalhando e está recebendo salário, porque perpassa por esses pequenos detalhes, Arnaldo. Sim, certamente. Se recebe recurso público, tem que trabalhar. E o município, quer dizer, por uma exigência de lei, pelo imperativo da lei, o poder público, seja executivo, legislativo, judiciário, ele é obrigado a imprimir transparência em suas ações, publicando tudo, do seu quadro funcional aos seus gastos do orçamento que é tirado, obviamente, de todos para poder fazer jus a isso. Mas você vê como tudo é muito intencional, né? Você vê como tudo é muito intencional. Nós nunca tivemos um momento em que as coisas fossem tão transparentes quanto são hoje. A gente tem o site da transparência, a gente consegue entrar com o Google, a gente consegue saber o salário de cada ministro, a gente consegue saber de onde vêm os recursos que são rastreáveis. A gente não sabe, às vezes, a destinação, mas a gente sabe a origem dos recursos. A gente sabe quais são as emendas, a gente sabe quais são os projetos de lei, a gente consegue enxergar tudo. Quais são os votos, quem votou contra qual pauta, quem votou a favor de qual pauta, quais são as agendas, a gente consegue saber tudo. Mas hoje a gente tem um percentual, nós temos 30%, pouco mais de 30% da população brasileira que se alheia por vontade própria ao processo político eleitoral. E por que existe esse alheamento? Não quero saber de política. Mas que política que só tem roubalheira na política, né? Só tem só tem influência correndo na política e ninguém está preocupado com o brasileiro. Por que as pessoas estão começando a pensar isso? Começando não, né? Estão consolidando esse pensamento. A gente tem, por coincidência, não, isso é ironia, a gente tem, por coincidência, um período de polarização que só se acentua. A nossa polarização é contundente. Por quê? Porque, Arnaldo, faz muito mais sentido para mim, que quero ser, enfim, presidente da República, quero atingir um cargo eletivo de alto grau em eleição majoritária, é mais fácil que eu concorra somente com você e não concorra com a Clara. Eu prefiro não concorrer com o José, com a Maria, com o João. Eu quero somente um concorrente, porque isso facilita na eleição, facilita demais. Eu ter só um concorrente, ter só 2 partidos grandes e os partidos anões, eu uso apenas como massa de manobra, eu uso apenas como, enfim, como adesão para conseguir mais votos. E eu tenho 2 partidos fortes. É muito mais jogo dentro do cenário político eu conseguir isso. E aí o que acontece? Eu alheio ainda mais a população do interesse no processo político eleitoral, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão por aqui de desgaste em mídia social, do ódio que engaja. As pessoas já estão cansadas e desgastadas disso tudo. E aí, quanto mais desgaste eu gero, mais alheamento. Quanto mais alheamento, menos interesse pelos gastos públicos. Quanto menos interesse pelos gastos públicos, é claro que eu tenho uma possibilidade de corrupção muito maior.
Mas aí tem um problema que eu tenho dificuldade, às vezes, por ofício, por dever de ofício, eu tenho que estudar, pensar sobre essas questões que eu vou colocar aqui agora, já estamos nos últimos minutos aqui, que é o tempo. Nós estamos aí com 38 anos de democracia, a partir da Constituição de 88. Até ali, nós tínhamos um país governado por meia dúzia de pessoas. Você tinha o Antônio Carlos Magalhães na Bahia, você tinha o Sarney no Maranhão, você tinha os coronéis aqui no estado do Ceará. Se você olhar, você vai encontrar a origem em cada um desses locais. 38 anos de democracia, eleições a cada 2 anos, uma eleição solteira, já votamos 20 vezes. Porque a primeira eleição foi para os municípios, tá certo? O que fizemos com o nosso voto? Vou acrescentar um pouco mais. Naquela época, a Constituição, nós tínhamos o que eu costumo, quando sou chamado aí a falar em alguma audiência, eu chamo de estoque. Nós tínhamos um estoque de homens públicos do nível de um Tancredo Neves, um Franco Montoro, um Zé Richa. Pela direita civilizada, lá em Minas Gerais, nós tínhamos também os seus representantes. Essas pessoas eram septuagenárias, octogenárias, seus ciclos de vida se completaram. E nós fizemos o quê? E ainda estamos hoje tendo que debater entre o menos ruim, entre o ruim e o menos ruim, nessa polarização. Clara. Eu vou até voltar aqui um pouquinho à questão da utilidade do voto, que perpassa muito pelo imaginário a vontade de ter o seu candidato eleito, né, de não perder o voto, a utilidade dele, faz com que... voto útil, né? O voto útil, que não é somente no Brasil, e eu vi recentemente isso nas eleições que eu fui observar em Portugal. As presidenciais, e eu perguntei, tem alguma candidata? Aí disse, tem uma. Eu até gosto das propostas dela, mas ela não tem chance de ganhar, então eu não vou votar nela. E isso é muito aparente. Então, o que é que a gente fez com o nosso voto? A gente quer ganhar, a gente continua, né, enquanto população, querendo votar naquele que vai ser eleito. Porque aí, de repente, ele pode trazer, e aí é isso que é a percepção que tem, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Enquanto a gente estiver fazendo a pergunta do que é que eu vou e não o que é que a sociedade vai ganhar com isso, eu acho que a gente precisa ainda educar muito essa população. Em outras palavras, é a motivação do voto. Exato. Onde as subjetividades, naquela hora da urna, elas, enfim, aparecem. Né? Você lembra... Só eu e ali e a urna. Você lembra do que tem uma teoria na ciência política chamada teoria da escolha racional. Isso. Né, em que eu vou otimizar os meus ganhos, eu vou diminuir os meus prejuízos. Na hora da urna, eu estou pensando o que vai acontecer no meu bairro. Eu estou pensando se a minha Bolsa Família vai entrar na data. Eu estou pensando se a gasolina do meu carro vai diminuir. Eu estou pensando se a estrada em que meu ônibus vai passar vai estar pavimentada. Eu estou pensando na minha tarifa de ônibus. Eu não estou pensando... E aí, são as pautas que tem agora no Brasil. Veja como o Congresso está dissonante do que o Brasil precisa. Eu não estou pensando definitivamente se vai ter anistia para ex-presidente ou não. Eu não estou pensando em passar ao largo das minhas necessidades mais básicas se vai haver uma legislação específica para crimes, para facção criminosa. Eu não estou nem um pouco interessada se o trâmite judicial de uma condenação de um parlamentar vai tramitar na primeira ou na segunda instância. Eu não estou interessada nisso. Então esse é que é o ponto. Quanto mais se alheia, mais a população brasileira sente menos vontade de participar desse processo e menos interesse gera mais... E a avenida fica mais larga. A avenida fica mais larga, né? E o brasileiro e a brasileira participa cada vez menos. Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu vou ler mais uma nota de utilidade pública aqui para informar aos nossos internautas que a CAGES cumpriu no início deste mês a agenda internacional na Espanha e em Omã, com o objetivo de conhecer e disseminar experiências bem-sucedidas nas áreas do reuso de água, da dessalinização da água, porque é um programa
que foi coordenado pela Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água, dado a crise climática que nós estamos vivenciando e se agravando ano após ano. Hoje, só agora entra na agenda do brasileiro o reuso da água, né? Para fins industriais, por exemplo, para você não ter que usar a água tratada para o consumo humano, por exemplo. E isso é uma pauta muito interessante, internacionalmente falando. Doutora Mariana, doutora Clara Petrola, eu quero dizer mais uma vez do meu prazer de tê-las aqui colaborando de forma tão substantiva para as nossas discussões. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Arnaldo. É sempre uma enorme satisfação estar aqui na companhia de vocês. Foi mais uma edição do programa Observatório, que estará de volta sempre com você nos nossos dias e horários habituais. Lembrando a você para nos seguir nas redes sociais, Observatório com Arnaldo Santos ou Arnaldo Santos 1303. Até o próximo Observatório, sempre observando uma pauta que imaginamos ser do interesse coletivo.